Os anos mencionados no livro de Gênesis, especialmente no capítulo 5, sempre despertaram curiosidade. Como era possível que as pessoas daquela época vivessem tantos séculos? Para entender isso, precisamos mergulhar no contexto bíblico e nas possíveis explicações históricas, culturais e científicas. Primeiramente, é importante destacar que a contagem de anos naquela época seguia o ciclo solar, semelhante ao que usamos hoje. Um ano correspondia a um ciclo completo das estações, com aproximadamente 365 dias. Isso é relevante porque, às vezes, surge a dúvida se os anos mencionados eram, na verdade, meses ou algum outro tipo de medição. Mas os estudiosos concordam que a contagem era literal, como conhecemos atualmente. Em Gênesis 5, vemos uma lista detalhada da descendência de Adão, desde seu filho Sete até Noé. Cada patriarca tem sua idade registrada ao gerar filhos e, posteriormente, a idade em que morreu. Por exemplo, Adão viveu 930 anos. Sete viveu 912 anos. Enos, seu filho, chegou aos 905 anos. E assim segue, com Matusalém, o homem mais longevo da Bíblia, vivendo impressionantes 969 anos. Mas por que essas idades eram tão elevadas? Existem diferentes interpretações. Do ponto de vista bíblico, a resposta está na perfeição inicial da criação. Quando Deus criou o mundo, conforme descrito em Gênesis 1, tudo era muito bom. A terra oferecia um ambiente ideal para a vida humana. A alimentação era baseada em frutas, vegetais, cereais e nozes, alimentos naturais e livres de qualquer tipo de contaminação. Além disso, muitos estudiosos cristãos acreditam que havia um tipo de camada protetora na atmosfera, descrita em Gênesis 1:7 como a separação das águas de cima e das águas de baixo. Essa camada, segundo essa interpretação, funcionava como um escudo, protegendo os seres vivos da radiação solar prejudicial. Outra explicação está na genética. No início da humanidade, os genes humanos eram mais puros, sem as mutações acumuladas que observamos hoje. As doenças hereditárias eram praticamente inexistentes e o corpo humano funcionava de maneira mais eficiente. O dilúvio, ocorrido nos dias de Noé, é considerado um marco na mudança da longevidade. Antes do dilúvio, as pessoas viviam em média mais de 900 anos. Após o evento, a expectativa de vida começou a diminuir rapidamente. Sem a possível camada protetora e com um ambiente mais hostil, as gerações seguintes viram suas vidas encurtadas. Sem, por exemplo, a proteção contra os raios cósmicos e com a degradação do solo, a alimentação perdeu parte de seu valor nutricional, impactando diretamente a saúde humana. Abraão, que viveu após o dilúvio, alcançou 175 anos. Moisés, muitos séculos depois, viveu 120 anos, idade que passou a ser vista como um limite natural para a humanidade, conforme mencionado no Salmo 90:10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, ou a 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa rapidamente e nós voamos. Algumas interpretações mais simbólicas sugerem que as idades poderiam representar linhagens ou dinastias, e não indivíduos específicos. No entanto, essa visão encontra resistência entre aqueles que seguem a interpretação literal das Escrituras, já que o texto apresenta detalhes específicos sobre cada pessoa e seus descendentes. É interessante notar que outras culturas antigas também mencionam longas vidas em seus relatos históricos e mitológicos. Na lista dos reis sumérios, por exemplo,
Encontramos governantes com reinados que duraram milhares de anos. Embora essas tradições não tenham o mesmo peso histórico e religioso da Bíblia, elas mostram que a ideia de longevidade extrema era comum nas narrativas das civilizações antigas. Do ponto de vista científico, embora não haja evidências concretas de que os humanos tenham vivido tanto tempo, existem estudos sobre fatores que poderiam prolongar a vida. A regeneração celular mais eficiente, a ausência de poluentes ambientais, a nutrição perfeita e a baixa exposição a doenças poderiam, em teoria, contribuir para uma longevidade muito maior. É claro que para quem acredita no relato bíblico, a explicação principal é teológica. O ser humano foi criado para viver muito mais do que vive hoje, talvez até para a eternidade, como sugere a narrativa do Éden. A morte entrou no mundo como consequência do pecado, conforme Gênesis 3, e, com o tempo, a longevidade foi diminuindo como parte desse processo. Em Gênesis 5, a repetição constante de uma frase chama atenção, e morreu. Mesmo vivendo séculos, todos os patriarcas mencionados, com exceção de Enoque, experimentaram a morte. Enoque, por sua vez, é descrito como alguém que andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o levou. Essa passagem sugere que, mais do que a longevidade física, o relacionamento com Deus sempre foi o verdadeiro propósito da vida. Viver séculos sem um propósito maior não teria sentido. Portanto, a contagem dos anos em Gênesis 5 não é apenas um registro cronológico. Ela também carrega um significado teológico profundo. A vida, por mais longa que seja, é transitória. O que realmente importa é como ela é vivida e para quem ela é vivida. Com o passar das gerações, a expectativa de vida continuou diminuindo. Nos tempos dos reis de Israel, viver até 70 ou 80 anos já era considerado um sinal de bênção e força. Hoje, com os avanços da medicina, muitas pessoas chegam aos 90 ou até aos 100 anos, mas raramente ultrapassam isso. Ainda assim, o desejo humano pela longevidade permanece. Pesquisas sobre envelhecimento saudável, regeneração celular e extensão da vida estão em constante desenvolvimento. Mas mesmo que a ciência avance, a questão fundamental permanece. Como estamos aproveitando o tempo que temos? Gênesis 5 nos ensina que, embora os anos sejam contados de forma linear, o valor da vida está na qualidade dos dias vividos, no propósito encontrado e nas conexões feitas ao longo do caminho. Essa perspectiva nos convida a refletir. Se você tivesse 900 anos para viver, como usaria esse tempo? E mais importante, como está usando os anos que já tem?